Amém. Celebre o nosso Deus mais uma vez nessa manhã. Exalte aquele que é digno. Aleluia. Faz barulho para Jesus nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Tome teu assento nessa manhã, em nome de Jesus. Tem mais algum crente pentecostal comigo feliz aqui nessa manhã? Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa manhã? 2 pessoas. Até o final vai ter mais 2. Aleluia. Hoje é domingo, e domingo é dia de ler a Bíblia, por isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia que está aí. Quem está com a sua Bíblia, fala um amém aí. Amém. A galera está vindo para a igreja com a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Salmos. Capítulo 105. Salmo 105, quem achou, diga amém. E não achou, fala misericórdia, Senhor. Tem uns 2 misericórdia lá atrás. Salmo 105, a partir do verso 1, se você não achou, vai estar aqui na tela. Você pode celebrar o time da nossa mídia, os nossos voluntários aqui nessa manhã. Vocês são demais. Salmo 105, a partir do verso 1. A palavra fala para mim e para você. Deem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem, aleluia, agora o pastor não enxerga. Divulguem os seus feitos entre as nações. Verso 2. Obrigado. Mais uma vez. Deem graças ao Senhor, obrigado, Deus. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, aleluia. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Tem alguém que busca o Senhor aqui, irmão? Vou perguntar de novo, tem alguém que busca o Senhor aqui, irmão? Então isso aqui já é motivo para você estar feliz, segunda palavra. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, o filho de Jacó, seus escolhidos. Feche seus olhos mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos porque mais uma semana se inicia hoje e nós estamos aqui te entregando a primícia dos nossos dias, dizendo e mais uma vez declarando que durante toda essa semana, Pai, nossa vida pertence ao Senhor. Nós te entregamos a primeira parte para dizer: Deus, o Senhor é maior, o Senhor é o primeiro, o Senhor é suficiente. Tudo que temos e tudo que somos entregamos aos teus pés nessa manhã. Por isso, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração, disposto e disponível para ouvir a tua voz. Disposto e disponível para ouvir a tua palavra nessa manhã. A minha oração é: Espírito Santo, fala conosco. Usa a minha vida nessa manhã, que cada palavra liberada desse altar seja como semente lançada em terra boa. Mais uma vez te pedimos isso, nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para profetizar da tua palavra, que é santa, que é poderosa. Palavra essa que liberta, que restaura, que cura. Obrigado, Deus. Obrigado mais uma vez. Colocamos a nossa vida à disposição do Senhor nessa manhã. Fala conosco. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Hoje eu falo com você e o tema da minha mensagem é: tinha que ser assim, tem que ser assim, vai ter que ser assim. Vou falar de novo para você. Tinha que ser assim, tem que ser assim, vai ter que ser assim. Eu não sei você, mas por algumas vezes na minha vida, acho que você também vai compartilhar disso, mas por algumas vezes, algumas coisas aconteceram que você falou, eu não sei você, mas pelo menos eu. Por que que isso aconteceu, Deus? Por que que eu passei por isso? Por que que aquela porta se fechou? Por que que aquela porta se abriu?
por que nós vivemos aquilo, por que foi necessário passar por aquilo, não sei você, mas eu acredito que seja um questionamento de todo filho de Deus, pelo menos, se não é de todo ser humano. Por que eu vivi o que eu vivi? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que tinha que ser assim? Por que está tendo que ser assim? Por que vai ter que ser assim? Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu preciso de pelo menos mais 2 crentes pentecostal comigo para me ajudar aqui nessa manhã, irmão. E quando a gente olha para essa palavra, é engraçado porque eu falo de Salmos, e Salmos, ele não deixa aqui explícito como outros Salmos, quem é que escreveu, pode ter sido o salmista, como pode ter sido outra pessoa ali escrevendo. Mas uma coisa é certa, o salmista começa dizendo, deem graças ao Senhor, lembrem-se de todas as suas maravilhas e dos seus feitos. Ele começa a trazer uma mensagem de esperança e nos lembrar daquilo que o Senhor já fez um dia. E no ano passado, eu não sei se você estava aqui na OneCon, quem estava aqui na OneCon, na nossa conferência? Aleluia, gente, se você não estava aqui na OneCon, na nossa conferência do 9/11, cara, você precisa estar aqui, esse ano vai ser sobrenatural, irmão. Você não está entendendo, são 2 anos, a conferência One é tão sobrenatural que vai fazer 2 anos de igreja e a gente tem 3 OneCon. Como? Sabe Deus fez, irmão. Tem 3 OneCon para 2 anos. Só Deus para fazer uma matemática dessa dar certo. Mas no ano passado eu estava pregando sobre memoriais. E é engraçado porque constantemente a palavra fala para mim e para você sobre memoriais. Eu não sei se você lembra da frase que eu usei, mas memoriais te lembram daquilo que o Senhor fez, te lembra daquilo que o Senhor está fazendo e te lembra daquilo que o Senhor vai fazer. Ah, você não entendeu não, eu preciso de pelo menos mais 2 que creem nisso, irmão. Preste atenção, toda vez que a palavra fala sobre um altar de adoração, sobre um memorial, isso servia para principalmente lembrá-los daquilo que o Senhor já fez um dia, para que quando você veja hoje, meu Deus, Deus fez no passado, por isso que Deus está fazendo hoje, Ele continua fazendo no futuro. Por isso que quando a Sam falou desse testemunho aqui, eu achei incrível. Essa semana a gente estava na casa dessa família e eles falaram isso. Cara, antes do trabalho acontecer, a provisão já tinha chegado. Talvez você chegou aqui na igreja nesse domingo e falou assim, Deus, eu preciso da provisão, irmão. Antes da necessidade já existe a provisão. E o salmista começa dizendo, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. No verso 2 ele diz, cantem para Ele e o louvem, relatem todas as suas maravilhas. Por isso que quando a gente vem aqui para a igreja, gente, a gente canta daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor é bom, que a sua graça nos basta, que fomos comprados por um precioso preço, que não foi prata nem ouro, mas o sangue de Cristo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Nós cantamos aquilo que vivemos, naquilo que cremos, naquilo que a palavra fala sobre a obra da cruz, sobre a minha e sobre a sua vida. Pois bem, estou falando de Salmos 105 e o salmista fala, cantem, exaltem, glorifiquem o seu santo nome e alegrem-se os que buscam ao Senhor. Isso tudo é lindo, isso tudo é maravilhoso, mas isso é apenas uma parte do Salmo 105. Se você continua lendo, e aqui vem a coisa mais interessante, o nosso Deus é um Deus, e a gente acabou de ver isso, vai ver mais à frente mais uma vez. O Senhor é um Deus que fez, é um Deus que faz, é um Deus que fará, porque o nosso Deus, assim como disse o pastor Marcos Freire, não trabalha no nosso tempo. O seu amanhã já é passado para Deus. O seu amanhã já é passado para Deus. A eternidade para Ele não é um problema, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é quem gera a eternidade. Sobre Ele estão submetidos tempos e estações. Um Deus todo-poderoso que move céus e terra, que pelo poder da sua palavra cria todas as coisas. Ele fala, exaltem esse santo Deus, esse santo nome. Contem os seus grandes feitos, suas maravilhas entre as nações. Só que se a gente continua lendo esse texto de Salmo 105, o que é mais lindo, o salmista relata algo que já aconteceu. Mas por diversas vezes você vai ver, assim como Isaías, um profeta que profetizava através de poesia, Davi profetizando por meio de canções. Em Salmos 22 é impressionante você ver o relato da crucificação de Cristo, feita por Davi. Se você não sabe, irmão, depois você vê lá, Salmos 22, vai ler. A palavra fala, Salmos diz, perfuraram as minhas mãos e pés. Dizia, Deus meu, por que me abandonaste? Salmos 22. Como um homem que não esteve no passado, também não vai estar no futuro, consegue ter essas revelações, porque o Deus é o mesmo. Fala comigo, o Deus é o mesmo. Fala com fé em nome de Jesus, o Deus é o mesmo. O Deus que fez ontem, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã. O Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que vai continuar fazendo. Nós precisamos entender esse Deus poderoso,
que se apresenta para nós no Velho Testamento, no Novo Testamento e até os dias de hoje, é aquele que há de vir buscar a sua igreja. Ele vai descer dos céus, irmão. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa para que nós possamos ver o Filho do Senhor, o Filho do nosso Deus, Jesus, descer das nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. É esse Deus poderoso que nós servimos. Pois bem, Davi, ele fala, e a partir daqui então, do verso 7, ele começa a trazer um relato muito impressionante, que eu preciso trazer isso para você. Quem está com expectativa nessa manhã aqui? Verso 7, abre aí para mim, Mateus, em nome de Jesus, Salmo 105, verso 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Eu não sei se você entende isso, e aqui existem vários detalhes. Se você gosta um pouco mais de estudar, e eu sugiro que você estude um pouco mais a palavra. A gente tem falado desde o começo do ano que o Senhor vai se apresentar nesse ano para nós como Deus da provisão. 2 pessoas que creem, um amém, aleluia. Nós estamos declarando no ano de 2025 que conheceremos o Deus provedor, o Deus da provisão, o Jeová Jireh, que se manifesta, que faz maná descer do céu, que chama as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o nosso Deus. Nós vamos conhecer esse Deus. Mas a gente só conhece esse Deus, eu já falei isso na primeira mensagem do ano, quando nós precisamos da revelação do Deus provedor. E quando a gente começa a ver isso, Deus se apresenta de muitas formas. A primeira menção de Jeová Jireh, eu já falei para vocês, a gente pregou um dia atrás a respeito disso. Quando Abraão vai entregar o seu filho, então a palavra fala, Deus mesmo proverá para si um cordeiro, o Deus provedor. A primeira vez que isso é relatado na palavra. Só que existem várias maneiras a qual o Senhor se apresenta. Elohim, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Deus Criador. Elohim, Deus Criador. Adonai, Deus Todo-Poderoso. O único Senhor. Quando Deus começa a se apresentar agora através da vida de Davi, ele começa a escrever, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Irmão, existe algo que eu e você precisamos entender. O Senhor não se esquece das suas alianças. O Senhor não se... Acho que você não está entendendo. Vou falar mais claro para você. O Senhor não se esquece das suas promessas. Eu não sei você, mas eu tenho algumas promessas que eu recebi do Senhor. Tem alguém que já recebeu alguma promessa uma vez na vida? Você pode se esquecer. Você pode até não crer, mas Ele nunca vai se esquecer das promessas que Ele liberou sobre você. E é engraçado que Davi fala isso, mas ele começa a trazer um entendimento que o seu povo carregava. Que entendimento, pastor? Continua lendo. Ele lembra da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, da aliança que fez, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel, que depois vira Israel, você já sabe disso, como aliança eterna, quando disse, darei a você a terra de Canaã, que lhe pertence como herança. É engraçado porque, ao olharmos para a palavra, Davi ele começa a estabelecer um princípio que eu quero lembrar você disso. O Senhor, primeiro ponto dessa mensagem é que o Senhor continua sendo o mesmo. Primeira coisa que eu preciso trazer para você nessa manhã, que tinha que ser assim, tem que ser assim, vai ter que ser assim. Talvez eu e você, nós não possamos entender os caminhos ou as maneiras pelo qual Deus faz os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos para mim e para você. Talvez você chegou aqui nessa manhã falando assim, pastor, mas eu não entendo, por que eu precisei passar por aquilo? A resposta para você é, eu não sei. Assim como existem muitas realidades que eu falo para você, por que nós passamos por isso? E naquele exato momento você pode falar assim, eu não sei. Talvez vai chegar lá no céu e você vai continuar não sabendo, e está tudo bem. Mas uma coisa que a palavra deixa clara é, tinha que ser assim. E quando a gente olha para essa realidade, ele começa a lembrar, ei, eu sou o Deus de Abraão. Quem é Abraão? Aquele que eu chamei. Sai da tua terra, para onde? Para onde eu vou mandar. Imagina Deus falar para você hoje, se move, para onde? Sem direção, pega as tuas coisas e começa a andar na rua, que eu vou te trazer o direcionamento. Para você vai parecer loucura, para mim também, amém? Mas o que aconteceu? Por quê? Tinha que ser assim.
Porque são momentos de dificuldade, são momentos de necessidade que nos levam a conhecer o Deus provedor, são momentos de dificuldade que nos fazem conhecer o Deus poderoso, o nome que está acima de todo nome, acima de toda doença, acima de toda enfermidade, acima de todo demônio, principado e potestade. Não sei por que foi assim, mas tinha que ser assim. Mas não tinha outra maneira? Tinha, mas tinha que ser assim. Deus poderia ter aparecido de uma outra maneira, falado de uma outra maneira, feito de um outro jeito, mas Ele falou assim: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isso tudo já é lindo e maravilhoso, você sabe o que acontece na vida de Abraão, e isso é lindo. Mas vamos passar para frente, a gente já falou de Abraão, agora vamos para Isaac. Resumindo, você sabe a história de Abraão. Chega num determinado momento, Deus faz uma promessa para ele: e você será pai de multidões. Tinha outra maneira de Abraão ser pai de multidões? Tinha. Até porque ele deu o seu jeito. Mas quando ele dá o jeito, Deus fala assim: não, não é do seu jeito. Porque não tem que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser, Abraão, de uma mulher estéril, onde você vai entender que a dependência é total de mim. Vai ter que ser assim, Abraão, para você entender que fui eu que liberei a palavra, sou eu que vou cumprir. Porque existem outras maneiras, mas da minha maneira, do meu jeito, é perfeito, é bom, é agradável. Do meu jeito vai mostrar que eu sou o Senhor. Irmão, por que aconteceu? Eu não sei, mas tinha que ser assim. Por que Deus permitiu eu ter passado por aquilo, pastor? Eu não sei. Mas o primeiro ponto que eu preciso que você entenda é que Deus não se esqueceu das suas promessas. A promessa que Ele faz a Abraão, agora por meio de Isaac, a palavra fala que o Senhor aparece então com 100 anos a Abraão. Irmão, se você tem menos de 100 anos, fica com expectativa que dá para ter filho ainda. Tem alguém que crê nessa palavra aqui, irmão? Porque se o Senhor faz de um velho de 100 anos, pastor, eu tenho 100 anos, então você não é velho, tá? Mas naquela época, um homem de 100 anos e de uma mulher estéril, pai e mãe de multidões, o Senhor pode fazer infinitamente mais através da sua vida. Pastor, por que tinha que ser assim? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque o primeiro ponto é que Deus não se esquece das suas promessas, mas o segundo é que em todo tempo o nome do Senhor é glorificado. A gente vê isso acontecer na vida de Abraão. A promessa acontece, Isaac. E você sabe da história de Isaac, ele teve 2 filhos, quais são os nomes dos seus filhos? Muito obrigado, alguém que está fazendo carisma. Cadê os carismáticos aqui? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Para você que ficou com medo de responder, Jacó e Esaú. 2 filhos, uma promessa. O mais velho vai reinar sobre o mais novo. Jacó, aquele que, supposed to be, o seu próprio nome diz, um enganador, o trapaceiro. Mas por quê? Não sei, irmão. Porque tinha que ser assim. Mas sabe o que é engraçado? Porque Deus faz o mesmo Abraão sair da sua terra para viver num lugar de dependência. Ele também faz isso com o seu filho Isaac. Chega num determinado momento, ele faz isso também com Jacó. Quando toda a realidade acontece, você pode ir lá, vai estar lá em Gênesis, você busca lá, depois você lê, faz bem você ler a Bíblia. Posso ouvir um amém aqui? Por falar em Bíblia, se você não leu, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro, passa lá na Bookstore, já pega a sua agenda 2025, que está com os nossos devocionais, que estão incríveis. Vai falar muito com você. E segundo, passa lá e leva uma Bíblia para casa, se você não tem uma. Se você não tiver uma Bíblia, você não tem condições, fala aqui com a Débora, e você pode pegar uma Bíblia lá, que é sua. Sem a palavra, você não vai ficar. Posso ouvir um amém aqui? Mas voltando para a palavra. Por que tinha que ser assim, pastor? Eu não sei. Deus fez na vida de Abraão, Ele fez isso com Isaac, agora está fazendo com Jacó o quê? Levar eles a um lugar de dependência. Porque não tem como você conhecer o Deus provedor sem precisar de uma necessidade. Não tem como você conhecer o Deus de milagres sem precisar de um milagre. Não tem como você conhecer o Deus que é vitorioso nas batalhas sem qualquer tipo de luta. Pastor, isso é bem idiomático, eu sei, mas só tem resposta se tem problema. De uma certa maneira, eu tenho pregado isso de maneira muito intencional para você nas últimas 4 semanas. Por quê? Porque, não sei, porque tinha que ser assim. Só que quando a gente se move em obediência, a gente começa a entender que não precisa fazer sentido para você. Porque aonde a tua fé não te leva, a tua obediência com certeza vai te levar, irmão.
Todas essas pessoas foram levadas a um lugar de dependência, onde eles precisaram obedecer. Senhor, eu não estou entendendo. Meu filho, obedece, porque mesmo sem entender, tinha que ser assim. Um dia você vai olhar para trás como um memorial e falar assim: obrigado, porque mesmo sem entender, o Senhor me fez passar por provas e provações que me fizeram ser e chegar aonde o Senhor queria que eu chegasse. Quando isso acontece com Abraão, acontece com Isaac, agora acontece com Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Você vai lembrar o nome dos 12? Cuidado, irmão, alguém pode perguntar na rua: quais são o nome dos 12 filhos? Tá brincando. Mas existem alguns filhos que são mais conhecidos, que você vai lembrar disso tudo. Mas o primeiro deles, que é Rúben, o primogênito. Mas não é Rúben que vive algo espetacular. Um dos seus filhos é chamado de José, e aí você vai conhecer a história do José do Egito. Uma das coisas que mais me movem, e eu preciso lembrar você disso, e a palavra fala isso para mim e para você. Continua lendo o que a palavra fala para mim e para você. Verso 12: quando ainda éramos poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou diante deles Jacó, que foi vendido como escravo. José, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo irmão que falou José aqui. Glória a Deus. Verso 16: ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Eu não sei se você lembra dessa história, mas quando José chega no Egito, ele é vendido. E a palavra fala que constantemente o Senhor falava com José: José, eu estou com você. Mas pastor, por que ele foi vendido pelos seus irmãos? Eu não sei, mas tinha que ser assim. Não tinha, pastor. Talvez eu e você, a minha resposta e a sua também para esses problemas seria: não tinha que ser assim, porque é injusto. Qual foi o problema de José? Obedecer a Deus, ter tido uma revelação do próprio Deus e ter compartilhado com seus irmãos, com seus pais. Esse foi o problema de José, se submeter à vontade de Deus. Pois bem, irmão, eu também não sei te explicar, mas uma coisa eu sei, que quando José é vendido para o Egito, e muita coisa acontece, a palavra fala que tudo que esse jovem fazia, prosperava, de tal maneira que ele começa a ganhar um tipo de prestígio no Egito, e ele agora toma conta da casa de um dos maiores do Egito. E a palavra fala para mim e para você que então, um menino que estava ali, fazendo o que tinha para fazer, obedecendo ao Senhor, foi acusado de algo que ele não fez, e por causa disso ele vai para a prisão. Mas é na prisão que o Senhor começa a trazer revelações de sonhos a José. Você já conhece a história, não estou aqui para te lembrar disso. Primeiro ponto que eu falei para você, que Deus não esquece as suas promessas. Você lembra disso? Não, eu vou falar de novo para você. Deus não se esquece das suas promessas. Muita gente tinha esquecido de José, até mesmo o padeiro e o copeiro, mas Deus não se esquece das suas promessas. É lá na prisão que ele aprende a administrar também prisioneiros. É lá na prisão que ele aprende a mexer com gente difícil. Quando ele é então levado na presença do rei, revela o sonho do faraó, e você já sabe de toda a história. Ele ganha então um anel selo e é passado então com ele numa carruagem. E o próprio faraó diz, diante de todo o Egito: esse aqui é o homem que agora o Senhor levantou para administrar toda a terra que se pode ver. Você consegue entender que tinha que ser assim? Por que, pastor? Eu não sei. E quando então seus irmãos chegam e a palavra fala, está aqui, eu estou pegando o Salmo 105 porque eu amo esse salmo, ele resume todo o Velho Testamento em um salmo só. Chega então esses irmãos que faziam parte da sua família diante de José, sem saber que ele era o governador do Egito. José, ao ver aquilo, é engraçado porque
A história vai e fala que ele chora, e vai, acontece muita coisa, mas resumindo, long short story, como dizem os americanos aqui, meu Deus, cadê os americanos? Aleluia. Come on, preach. Long short story. Mas para resumir, falando em português agora, para resumir, chega num determinado momento, que ele revela para os seus irmãos, sou eu, José, eu estou vivo. Eles então começam a chorar em arrependimento, em amargura, meu Deus, por que nós fizemos isso? E sabe qual que é a resposta de José? Meus irmãos, tinha que ser assim, porque o meu Deus nos enviou à frente de vocês, para que hoje nós pudéssemos ter provisão. Pastor, por quê? Eu não sei. Talvez eu e você vamos continuar sem saber, mas de uma coisa eu posso te assegurar, tinha que ser assim. E é engraçado porque quando Deus começa a falar com Abraão, com Isaac, com Jacó e agora com José, e depois de José vem Moisés, José e todos esses outros antes dele recebem do Senhor, ei, tudo o que eu tenho feito vai ser contado de geração em geração. Talvez você pode não entender o porquê você está passando, mas deixa eu te falar, em todas essas coisas o Senhor será glorificado. Irmão, o seu Deus, o meu Deus não é pego de surpresa. Se tem algo que isso não acontece, ninguém pega o nosso Deus desprevenido. Não tem problema que você pode passar que Deus não saiba, não tem problema que você pode passar que seja maior do que Ele. Mas por que tem que ser isso aqui agora? Talvez no momento a gente está vivendo. Tem que ser assim, irmão. Você está passando por coisas que eu não sei. Mas o Senhor sabe. Ele não se esqueceu das suas promessas. E em todas essas coisas o Senhor será glorificado. Ele não se esqueceu das suas promessas. E em todas essas coisas o Senhor será glorificado. É engraçado porque quando isso acontece, e você pode continuar lendo esse texto. Então Israel foi para o Egito. Israel agora já é Jacó, porque ele já tinha mudado o nome. Deus já tinha colocado, agora será Israel. Verso 23. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo. Tornou-se mais poderoso do que seus adversários e mudou o coração deles, para que odiassem o seu povo. Por quê? Não sei, irmão. Porque tinha que ser assim. A palavra é muito clara dizer para mim e para você, no verso 26, então, enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais milagrosos. Deus tira um homem, chamado Abraão, para viver uma realidade, uma promessa. Depois aparece Isaac, depois Jacó, seus 12 filhos, José leva todo mundo para o Egito, porque o seu povo precisava estar nesse lugar. Não existe coincidência, aqui eu preciso trazer, talvez esse ponto, sei lá como é que você vai chamar isso. Não existe coincidência no reino de Deus, irmão. Talvez você não entenda agora, mas a palavra liberada sobre o seu povo é, eu vou libertá-los. Eles precisavam conhecer um Deus libertador, então depois que morre José e toda essa geração, Êxodo vai falar isso para mim e para você, depois que morre José e toda essa geração, ninguém conhecia mais o Deus de José e seus grandes feitos. Então Deus levanta um homem, Moisés, significado porque veio das águas. Um homem que vem de uma família da tribo de Levi, para muitos um no one, que estava a ponto de morrer. Por quê? Porque o decreto tinha dado, matem todos os meninos. Por quê, pastor? Porque tinha que ser assim. Porque talvez para mim e para você não faz sentido. E não vai fazer sentido, irmão. Mas em todas essas coisas o Senhor será glorificado. E a palavra fala para mim e para você que depois de 430 anos, o Senhor se lembrou da promessa que tinha feito ao seu povo. Deus não se esquece das suas promessas. Ele levanta um homem que talvez para mim e para você possa se enxergar na mesma condição de Moisés. Eu sei que meu tempo está curto, mas abra a sua palavra, eu preciso compartilhar esse texto com você. Êxodo capítulo 3. Quem achou, diga amém. Deus se apresenta então para Moisés, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 5. Então, disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai.
Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus se revela para ele falando assim: ei Moisés, sou eu quem fez, sou eu quem fiz, sou eu que estou fazendo, sou eu que vou fazer. Vou falar de novo para você, irmão, que eu acho que você não está entendendo. Ei Moisés, eu fiz no passado, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó, eu continuo sendo agora o seu Deus, Moisés. Ele fala assim: ei, estou te levantando como libertador de um povo. E ele fala assim: eu não. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, ele tinha, a palavra fala que dificuldade de não falar, muitos vão dizer que ele era gago. E aí que está o grande segredo. Primeiro que eu falei é que Deus não se esquece das suas promessas. Em todas as coisas o Senhor é glorificado. Terceiro e último ponto, irmão. As nossas limitações nunca poderão limitar o nosso Deus. Deus chama pescadores sem estudo para fazer seus discípulos e pais da sua igreja. Deus faz de homens sem nenhum tipo de legado, pai de multidões. Deus faz aquilo que não podemos. Por que Deus fez? Não sei, irmão. A resposta vai continuar sendo a mesma. Por que Deus fez? Eu não sei. Mas tinha que ser assim. Pastor, por que eu estou passando o que eu estou passando? Eu não sei, mas tem que ser assim. Porque em todas as coisas o Senhor está sendo glorificado, irmão. Talvez você ainda não esteja vendo, mas no futuro você vai olhar para o passado como um memorial e falar assim: ei, eu conheço a história, porque eu estou falando para você de Salmos. Salmos é Davi. Quanto tempo passou de Davi até Abraão, Isaac, Jacó, Moisés? Eu não sei. Existem muitos anos que foram uns anos que separaram de uma geração a outra, mas os feitos do Senhor continuaram sendo contados de geração a geração, porque eu vejo Davi, um rei, levantado sobre Israel, o maior rei de Israel, para falar assim: ei, o Deus que fez na vida dele, está fazendo também no meu reinado, é aquele que vai fazer mesmo quando eu não consigo entender, mesmo sem ver, ele continua sendo o mesmo Deus. E a palavra fala então que Moisés, talvez assim como eu e você, cheio de desculpas, chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, não, eu não posso. Olha o que a palavra fala, esse texto é muito lindo, cara. Eu prometo para você que eu estou acabando. Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, obrigado Jesus. Verso 12, Êxodo 3, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Irmão, Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não seja capaz de fazer. Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, isso é impossível, como é que eu vou tirar mais de 1 milhão de pessoas de uma terra que não é minha, de um povo que um dia, não sei se você lembra da história de Moisés, deixa eu só te situar para a gente poder terminar a mensagem. Moisés um dia, indignado porque um egípcio estava batendo num hebreu, ele vai lá e faz o quê? Com as suas próprias mãos, ele vai e mata. Alguns hebreus veem isso acontecer, e Moisés, quando vai separar uma briga de um hebreu, quando ele fala assim: quem você acha que você é? Quem você acha que você é? Você é aquele que matou o egípcio, não é, Moisés? Às vezes a gente quer limitar a Deus por causa da nossa limitação, a gente quer limitar o que Deus pode fazer por causa do nosso passado. Acho que você não entendeu, irmão. Na maioria das vezes a gente quer limitar o nosso Deus, aquilo que Ele pode fazer, porque talvez você tentou um dia e não deu certo, porque talvez você tentou fazer na força do seu braço, e pois bem, é isso que eu vou te falar. Talvez, eu tenho certeza do que a palavra fala para mim e para você, o querer e o realizar vem do próprio Deus. Esse desejo de libertar o seu povo já estava no coração de Moisés, mas é como se Deus falasse assim: Moisés, na força do seu braço realmente o povo não vai seguir, mas na força daquele que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora é o seu Deus, pode ir, porque eu sou contigo, e nesse monte você vai prestar culto ao Senhor. Para finalizar, irmão, quando Moisés começa a falar assim: Deus, eu sou gago, eu não falo bem, aquela coisa errada toda, você vai achar em Êxodo capítulo 3. Ele fala: ei, você não está entendendo. Eu sei que Arão fala bem, mas tem que ser você. Porque é na nossa limitação que nós colocamos Deus como centro da nossa vida.
Vou falar de novo para ver se você fala um amém com força. É na nossa limitação, na minha e na sua limitação. Pastor, mas eu não falo bem, mas eu tenho, sei lá, irmão, agora a mania do século é TDAH, então eu tenho TDAH, eu não consigo me concentrar a Deus. Não sei qual que é a sua limitação. Não sei quais são as suas limitações, as minhas eu conheço. Mas quando eu olho para um Deus que fez, Ele faz. E a palavra nos diz que esse mesmo Deus que fez, que faz, Ele continuará fazendo, porque Ele não se esquece das suas promessas. Porque em todas as coisas Ele será glorificado. Porque Ele não se limita por causa da nossa limitação. Eu vou resumir rápido aqui para a gente poder terminar. Moisés então chega diante da presença do faraó, o próprio Deus endurece o coração do faraó. Por quê? Porque tinha que ser assim. Se você ler o texto, sabe o que Deus fala? Eu vou mostrar para você, para o meu povo e para o Egito e todas as nações da terra. Passarão gerações e contarão os meus feitos, porque eu sou o Deus poderoso, aquele que chamou, aquele que fez, aquele que faz e continua fazendo. Irmão, é na minha e na sua limitação que o Senhor prevalece, é na minha e na sua limitação que a glória do Senhor é manifestada. Ele chega então, no final de tudo, para terminar a mensagem. Faz uns 10 minutos que eu estou falando que vai terminar. Com sua mão poderosa, assim como diz a palavra, o Senhor liberta o seu povo. Agora a gente chega em Jesus, no Novo Testamento. No livro de Mateus, a palavra fala que João Batista pergunta a Jesus: por que eu estou te batizando? Isso não está certo. Não está certo. Ele fala assim: João, tem que ser assim. Tem que ser assim, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele não se esqueceu, porque o mesmo Deus que fez através da vida de todos esses outros, da vida do seu filho, e a palavra fala para mim e para você que o filho foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Isso quer dizer para mim e para você o que, irmão? Que em todas as coisas o Senhor é glorificado, seja na alegria, seja na dor, seja no momento de graça ou seja no momento de dificuldade. Em todas as coisas o Senhor é glorificado, porque não depende de mim, não depende de você, mas da presença que está dentro de nós. A presença que nós carregamos é a presença do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, eu vou falar para você, por que, pastor, que foi assim? Eu não sei. Tinha que ser assim. Por que eu estou vivendo isso hoje? Eu não sei, mas tem que ser assim. Pastor, mas tem gente falando que vai ter, que vai ser. Eu não sei, irmão, mas vai ter que ser assim. Por quê? Porque o Senhor vai ser glorificado através de cada uma das circunstâncias. Porque o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser elevado, vai ser engrandecido entre as nações. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus.